Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo falando sobre diplomacia internacional. E sempre que eu falo sobre diplomacia internacional, eu sempre vou falar, quase sempre, de três coisas, que é Deus, eu e os meus projetos, tá? Ok? Eu posso diferenciar essas três coisas, Deus, eu e os meus projetos, tá? Dentro do que eu falo sobre diplomacia internacional. E aí posso dar até um exemplo aqui, mas eu não vou falar para não revelar os meus segredos, tá? A primeira coisa que aconteceu foi que o TikTok cancelou a minha rede social, tá? E eu fiquei extremamente irado com isso daí. Sim. Se eu fosse um milionário dessas empresas, tá? Eles iriam me pagar muito caro por isso daí. Eu estou grandemente irritado, tá? Com o fato deles terem cancelado o meu TikTok, ok? E eu ainda tava jogando leve, tá? Tava jogando umas postagens bem de levinho, tá? Ok? E eles cancelaram e eu fiquei extremamente irado com isso daí, ok? E aí eu vou aproveitar aqui para falar alguma coisa que eu tenho pensado a respeito da China, que eu ainda não falei, tá? Mas que está sempre na minha mente, tá? Eu fiz uns vídeos aí falando o seguinte. Eu cheguei a falar ousadamente que eu falei que eu havia falado a respeito do Japão ser um país, um modelo, um exemplo, tá, de um país que deveria estar à frente do mundo. Aí eu já falei várias vezes, né, que o Japão ele representa um país que é como se fosse uma colônia americana, né? O Japão é como se fosse uma colônia americana. Eles trabalham juntamente com os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, né? E eles têm assim algum tipo de exemplo assim de ordem, de cultura, assim, algumas coisas que eu não vou falar aqui, tá? Para ser assim um país potência, né? Tanto pelo fato de eles serem potência assim nas coisas que eles fazem, né? Que é tecnologia e arte, né? A arte japonesa, a tecnologia japonesa é uma arte, uma tecnologia muito elevada, né? A tecnologia japonesa, por exemplo, está acima da tecnologia americana, né? E a arte deles tem o mesmo nível assim americano, né? Claro que com algumas diferenças assim, né? E aí o que acontece? Eu havia falado que, considerando o mau exemplo que tá, as doutrinas, tá? As doutrinas satânicas americanas que fazem parte do Japão, tá? E também a questão do progressismo e também qualquer coisa, tá? Qualquer tipo de pilantragem americana, né? Que faça parte dos costumes japoneses, mas de jeito nenhum, tá? Eu nunca iria me colocar juntamente com um país, tá? Para que ele seja uma potência e eu ser um diplomata juntamente com esse país para eles continuarem fazendo a mesma coisa. O que eu tenho proposto todos os dias, tá? É eu ser um diplomata internacional justamente para mudar tudo aquilo que é errado. Caso contrário, eu não recomendo nada para que esteja à frente do mundo, tá? Ok? Como eu já falei várias vezes, tá? Que se eu sou um ditador, tá? Se eu sou convocado para ser um ditador e a minha ordem é ouvida, tá? E as coisas que eu falo são cumpridas, tá? Qualquer coisa que algum dia encostou o cu no olho de alguém praticando magia negra já está morto, ok? Já vai levar uma bala por dentro da sua cara, tá? Vai ser fuzilado, vai ser eliminado, ok? E se for possível, vai pagar cada vez que fez isso, tá? Ok? É possível sim, tá? Eu tenho um projeto, tá? Para punir qualquer coisa que praticou magia negra em alguém, tá? Ok? Então, o que eu vou falar? Vou falar alguma coisa semelhante a respeito da China, tá? Eu já havia falado que eu considero que a China é um modelo, tá? Em tudo que diz respeito ao progresso americano, tá? A China, eu acredito que é muito mais exemplo que os Estados Unidos, tá? Ok? Por quê? Porque em se tratando de serem dois países que são extremamente progressistas, ou seja, extremamente adúlteros, né? Para você entender o que é progressismo, significa pessoas adúlteras, né? Mas o que seria adultério para eles, tá? Que é realmente assim o fato de eles serem adúlteros, tá? Na verdade representaria o perfil da liberdade, a questão da liberdade, né? Só que é uma liberdade que vai favorecer sempre o perfil da mulher, principalmente mais nos Estados Unidos, né? E considerando a questão da ordem, ou seja, pelo fato dos Estados Unidos ser um país extremamente regrado e politicamente correto, assim,
a um nível extremo assim das suas leis e do procedimento com que os americanos se portam publicamente. A mesma comparação com a China, por ser uma ditadura, tá? E as pessoas viverem sobre um esquema assim de grandes regras, tá? Nesse ponto aí, acredito que a China é mais, né? A China é mais exemplo, assim, entre aspas, né? A China é mais habilitada assim do que os Estados Unidos, né? Considerando a questão do que se chamaria de liberdade, tá? E o que se chamaria de ordem, tá? Só que são duas ditaduras, tá? Tanto os Estados Unidos quanto a China. E a China, no caso, é mais ditadura do que os Estados Unidos, né? Então, falando sobre uma liberdade que coloca as pessoas sob o direito de fazer o que elas querem, e falando de um país que se procede de maneira assim organizada, tá? Ok? E que, no caso, ainda acrescentaria que eu acredito que a China, eu acho, tá, que é um país seguro, tá? Sim, acredito que a China é um país seguro, diferente dos Estados Unidos, que é um país mais envolvido, né, com a questão do caos, né? A China, nesse caso, seria mais exemplo que os Estados Unidos, né? Mas o que eu vou falar aqui é o seguinte, significa o seguinte, que analisando a situação do feminismo, né, que a liberdade deles representa uma liberdade feminista, né, que é uma situação que é de grande degradação para o homem, tá, um homem se rebaixar bastante e a mulher se assim poder fazer o que ela quiser. E também analisando a questão da ordem sob um regime de uma ditadura, tá, o que eu vou colocar aqui é a questão da verdade, tá, a importância da verdade, sim. Os países, tá, esses países que são bem-sucedidos, que são potência, tá, eles não vivem a verdade, né? Eles não vivem na verdade, eles não falam a verdade, eles não se expressam com a verdade, eles não progridem mediante a verdade, tá? E a verdade é como se fosse assim uma coisa assim, é uma coisa incômoda se falar da verdade, é perigoso se falar da verdade. O que mais? Não se fala a favor da verdade, né? As pessoas não pensam com a verdade, tudo é feito através de um esquema engenhoso, que é o comunismo, ou então a doutrina que é dos Estados Unidos, como eu já falei, que nos Estados Unidos funciona a monarquia, né? Monarquia, feudalismo e comunismo, né? Dentre outra coisa qualquer, né? Só quem fala sou eu, tá? O que seria monarquia? Monarquia significa que eles estão à mercê de um grupo imperial, tá? E eles têm que fazer a vontade daquele grupo ali. Então existe uma monarquia, né? E feudalismo, o que seria? Significa que os grupos empresariais, as pessoas que têm dinheiro, os caras que têm mais posse, né? E os caras que têm mais posse, eles automaticamente compraram o governo, né? E são como se fosse o governo. É bem relativo. O lance é o seguinte, o feudalismo, né, ele pode se originar de duas formas, né? Eu acredito que nos Estados Unidos foi as duas coisas ao mesmo tempo, né? Significa a ideia de que o grupo estava ali, é meu, tudo isso aqui. Um grupo empresarial está ali primeiro, tá? E então eles se tornam automaticamente donos daquilo ali, como se fosse uma mini monarquia, né? É um grupo feudal. E também a ideia de que um grupo progride comercialmente, ele acaba se tornando como se fosse dono daquele pedaço ali, com a questão do dinheiro, né? Então, e nessa situação vai funcionar determinadas situações que são decadentes, né? Então acredito que na China também tem alguma coisa de feudalismo também, porque uma vez que, no caso, eles são comunistas, então é o governo, né? O governo e abaixo as pessoas. E o grupo empresarial representa a alta sociedade, tá? Eu até não sabia que tinha isso na China, tá? Eu não sabia que havia empresas na China que trabalhavam de uma maneira independente. Para mim, todas as empresas eram dominação do governo, que não existia um grupo empresarial, uma casta empresarial. E, no entanto, existe. E essa daí, no caso, é a casta feudal, tá? Seria a casta feudal. Por isso aqui é meu, não aprendi com ninguém. Então, mas você não é meu. Você fala que não é meu na minha frente, eu te dou um soco no meio do seu olho. Ok?
Então, nesses sistemas de governo, tá, rola a questão caótica funcionando como um elemento viável, tá? Ok? Pronto, 10 minutos. Agora eu vou falar sobre o que eu quero falar. Mas de jeito nenhum, tá? Eu recomendo a China, tá? Para ser uma potência que controle o mundo. O que eu tenho anunciado é uma grande vingança da parte de Deus, tá? E eu acredito que esse país aí, Deus vai levar esse país à frente, tá? E para jogar justamente o mesmo molde dessa ditadura, tá? Para o mundo inteiro. Consegue entender? Ok? Significa que diante de Deus, analisando Deus, tá aí os meus projetos, isso não está aprovado de jeito nenhum. Eu nunca edificaria uma nação, tá, para funcionar nos moldes de um comunismo, tá, ou até mesmo de um feudalismo, de jeito nenhum. Consegue entender? Ok? Ou para que as pessoas tenham que fingir que não acreditam na verdade, ou que você tenha que fingir que concorda com uma coisa que você não concorda, tá? Ou que você tenha que falar a mentira para agradar as pessoas, ou que você tenha que dançar conforme a música, consegue entender? Mas eu nunca iria promover esse tipo de pensamento, tá? Ok? Por exemplo, quando você vai postar numa rede social, poxa, será que esse vídeo vai ser bloqueado ou não? E o que tem no vídeo? Você falando a verdade, falando alguma coisa importante, né? Pessoas fúteis, né? Como por exemplo o TikTok representa, tá? Se você jogar qualquer futilidade ali no TikTok, você pode ter certeza que não vai ser bloqueado o seu vídeo, tá? Qualquer coisa fútil que você jogar ali, mas não vai ser bloqueado de jeito nenhum, tá? Mas se você jogar alguma coisa, se colocar num discurso que fala de alguma coisa útil, seu vídeo poderá receber bloqueio, tá? Ok? E principalmente o YouTube também, tá? O YouTube que é o que mais faz isso, tá? Ok? Porque no TikTok eu ainda penso que seja a questão dos algoritmos, tá? Ok? Seja a questão dos algoritmos, aí o vídeo bloqueia lá, tá? Ok? Mas é isso daí, tá? Então significa que eu acredito, tá? Que esta ditadura, tá? Tudo que diz respeito a uma ditadura, ao desagradar, ao as pessoas não gostarem, é um grande castigo mesmo, tá? Sobre toda essa geração do Ocidente, tá? Isso daí é uma das coisas que a China, tá? Trará para o mundo, tá? Que é a sua ditadura que venha desagradar as pessoas, tá? Ok? Para desagradar todos esses cus encostados no olho dos outros, tá? Aqui do Ocidente, tá? Então isso daí eu acredito sim, tá? Que embora eles edifiquem uma sociedade, eles tenham uma sociedade desenvolvida, tá? Eles na verdade tenham essa sociedade como um peso, tá? No lombo de tudo que algum dia praticou espionagem, magia negra e conspiração, tá? E a ideia, outra coisa também. Olha, Jorge, na China tem muita magia negra, cara. Lá se pratica magia negra e as pessoas praticam direto, praticam magia negra um em cima do outro com essa questão da ordem através do caos. Mas de jeito nenhum eu vou concordar com uma coisa dessa, tá? Muito pelo contrário, tá? Eu me junto com um líder, tá? Que promete às pessoas matar quem lhe praticou magia negra no seu outro. Significa que, por exemplo, eu estou trabalhando juntamente com um líder, tá? Que ele fala assim, não, aqui a gente trabalha profundamente para acabar com esse negócio. Ninguém que pratica magia negra em alguém, tá? Vai ser bem visto aqui por essa sociedade, não. A gente é contra qualquer vagabundo que pratica essa merda em alguém que espiona um computador. Muito pelo contrário, ok? Então é isso que eu tenho a falar, tá? O meu objetivo não é puxar o saco da China, tá? Muito pelo contrário, reprovar justamente a questão do comunismo, tá? Eu considero que... E outra coisa também, sem nenhuma puxação de saco com as tradições chinesas também, tá? Sim. Porque eu tenho algumas críticas também com a questão tradicional, né? Por exemplo, eu falei aqui esses dias aqui, e já é uma coisa que está no meu coração, que é, por exemplo, o costume chinês, tá? Os chineses, eles têm um costume muito coletivo, né? E essa coletividade deles passa por cima, assim, de algumas coisas, tá? E eles têm, assim, algum tipo de ostento tradicionalista, tá? E quando entra numa crítica contra o tradicionalismo pelo modernismo, o modernismo deles é comunista e é feminista, né? Então significa que tanto uma coisa quanto outra é uma coisa reprovada, tá? Ok? Então é isso daí, tá? Significa que quando eu faço diplomacia, tá? Eu não faço nenhuma diplomacia babacal, tá?